Tem muita mãe que chega perto de mim e fala: "Poxa, Rosilane, o meu filho é só na base do grito que meu filho me obedece". E muitas mães entram nessa armadilha do grito, e eu digo armadilha porque realmente é uma coisa muito, que não funciona. Por quê? Primeiro porque a criança, ela acaba condicionando o comportamento dela para te obedecer somente quando você grita. Porque a verdade é que a criança ela entende o seu padrão. Ela entende que a coisa ficou séria mesmo quando você grita. Então essa criança acaba muitas vezes condicionando esse comportamento. E o seu comportamento também acaba se tornando este comportamento padrão de que para o meu filho me obedecer eu preciso gritar. Então, muitas vezes, quando você dá uma ordem, faz uma solicitação para o seu filho, você já faz essa solicitação gritando, porque você sabe que na base do grito ele obedece. E isso também é uma grande armadilha, tá? Outro elemento do combo do embate são os castigos. Os castigos, mãe, eles têm ali, eles entram, né, nesse processo de armadilha justamente por isso, porque os castigos também têm tempo de validade, tá? Os castigos, o que que acontece? A criança, muitas vezes, quando você vai lá e deixa ela uma semana sem celular, quando você deixa ela uma semana sem ir no parquinho, ou quando você deixa essa criança uma semana sem videogame, o que que essa criança entende? Ela entende que ela sobrevive sem aquilo. Ou seja, ela entra então num espaço que a ciência já comprova que ela desenvolve um sentimento de retaliação, como, por exemplo, vencer essa batalha é mais importante para mim. Então, essa criança, muitas vezes, que está acostumada a obedecer somente na base do castigo, muitas vezes essa criança chega num espaço que ela já não obedece mais nem na base do castigo, porque os castigos já não funcionam mais. E quando você diz para ele, olha, vai ficar uma semana sem celular, ele balança o ombrinho para você e diz, tô nem aí, eu fico sem celular, não tem problema. Aí, mãe, mais uma vez, talvez você possa se sentir impotente, incapaz, porque você já não tem mais estratégias para fazer o seu filho te obedecer. E esse espaço do autoritarismo, ele é um espaço muito triste, porque o resultado disso tudo é muito desrespeito com seu filho e muito desrespeito com você também, mãe. Porque eu sei o quanto que você é uma mãe que quer o melhor para o seu filho, que se dedica todos os dias para entregar o melhor para o seu filho. E o que você espera dele é que ele te obedeça, que ele faça o que precisa ser feito. E muitas vezes você se sente impotente, você se sente incapaz, e você entra nesse espaço do autoritarismo para fazer o seu filho te obedecer de qualquer maneira. Então, isso é muito triste, porque você acaba condicionando o respeito ao seu filho. Às vezes você entende que seu filho está bonzinho, que ele está se comportando, que ele faz tudo bonitinho, e ali você consegue ser calma ali. Mas quando o seu filho ele entra num espaço ali de não querer fazer o que você pediu, ou de não cumprir uma ordem dada sua, você acaba muitas vezes entrando num espaço de desrespeitar o seu filho com gritos, com ameaças, com castigos, tentando fazer o seu filho te obedecer à força. Isso acontece por aí, mãe? Isso acontece por aí? A gente precisa entender isso, mãe, que se você está passando por isso, de condicionar muitas vezes o respeito para o seu filho, eu quero que você entenda, mãe, que você não é a única que faz isso. Porque, infelizmente, na nossa cultura, né, existe uma cultura de desrespeito à criança desde os séculos passados, que vem respingando na forma como nós educamos nossos filhos hoje. E romper esse ciclo de desrespeito é um processo realmente difícil. Mas só de você estar aqui hoje assistindo esse vídeo, dedicando tempo para estar aqui comigo, mãe, eu quero te dizer parabéns. Você está dando aqui o primeiro passo para você realmente conquistar uma autoridade saudável com seu filho. Você está dando o primeiro passo para você sair desse autoritarismo, sair desse ciclo de desrespeito com seu filho, porque eu tenho certeza que você já entendeu. Você já entendeu que gritos não funcionam mais, que castigos não têm efeito mais. Você já entendeu que ameaças não está dando resultado nenhum
E que o resultado de tudo isso tem sido um relacionamento cada vez mais distante com o seu filho. Um relacionamento cada vez mais difícil com o seu filho. E quando, mãe, você assume, né, o espaço da autoridade no sentido de você respeitar o seu filho, autoridade no sentido de responsabilidade em decidir sobre a vida do seu filho, isso é maravilhoso. A autoridade, ela é delegada para nós mães, porque é uma missão, é uma função, é um dever meu e seu sermos autoridade dentro de casa com os nossos filhos. Mas essa autoridade de poder decidir sobre a vida do nosso filho é uma decisão com responsabilidade.